Eu trabalhava como segurança em shopping e os nossos trabalhos eram trabalhar sanitados. Eu trabalhava como segurança de shopping e um dos nossos trabalhos era pedir para as pessoas saírem quando chegava a hora de fechar, né? Com educação, claro. Eu lembro de um dia que estava rondando sozinho nos corredores, aí eu senti um calafrio muito forte e fiquei com a sensação que estava sendo observado, sabe? Como se tivesse alguém me olhando, esperando por mim. Aí quando eu olhei para trás, eu vi um cara bem esquisito, mas achei que fosse um cliente, né? Eu ia me direcionar pro cara, mas aí me veio uma coisa muito forte dentro de mim dizendo para não falar com essa pessoa, não me direcionar para ele. Eu fiquei confuso, sentindo muito mal, nervoso e decidi esperar o cara se aproximar mais. Só que no meio do corredor tinha uma entrada para o banheiro e ele acabou entrando lá. Eu fiquei esperando ele sair e passou 5 minutos, passou 10 minutos, 15 minutos e quando foi chegar perto dos 20, aí comecei a achar muito estranho. Obviamente a pessoa podia estar com algum problema, mas já estava passando do limite, né? Então eu fui lá ver se ele precisava de ajuda e tal. Também avisei para os outros seguranças porque eu tava com medo do cara. Quando eu cheguei no banheiro, não tinha ninguém, e o estranho é que eu fiquei o tempo todo no corredor esperando o cara sair, né? Eu comecei a procurar por ele, avisei aos outros seguranças, mas ninguém encontrou nada. Não havia ninguém mais lá no shopping, tava só os funcionários, os clientes todos já tinham saído e fui recorrer às câmeras de segurança, mas no horário que eu tinha visto a pessoa, tava só eu sozinho na câmera, não tinha mais ninguém lá comigo e eu fiquei com muito medo depois disso. Um outro segurança disse que já tinha acontecido algo parecido um tempo atrás, mas ninguém tinha levado muito a sério na época. Me mudei para um condomínio assombrado sem saber. Fazia pouco tempo que eu tinha me mudado e logo no primeiro dia ouvi o vizinho de cima fazendo muito barulho. Nos primeiros dias não me incomodei muito, pois achei que era alguma reforma ou algo assim. Porém percebi que sempre eram os mesmos barulhos, móveis se arrastando, batidas no chão, coisas caindo. A gota d'água foi quando acordei às 3 da manhã com os barulhos. Fui no andar de cima para saber o que estava acontecendo em plena madrugada. Quem abriu a porta foi uma senhora, ela me pediu desculpas e disse que o marido dela estava procurando a aliança que ele tinha perdido. Disse também que iria ser mais cuidadosa para fazer menos barulho. Eu voltei para o meu apartamento, mas logo no dia seguinte o som voltou exatamente como antes. Decidi comunicar ao síndico o que estava acontecendo. Mas quando terminei de falar ele disse que isso era impossível, porque o apartamento não estava ocupado por ninguém fazia alguns meses. Ninguém ficava muito tempo naquele apartamento, por isso era muito comum ele estar desocupado. Porém, mesmo assim ele foi no apartamento comigo e abriu para mostrar que estava vazio. Para minha surpresa, estava realmente vazio. Comecei a suar frio sem entender nada. Mencionei à senhora que tinha me atendido na madrugada e o marido que tinha perdido a aliança. O síndico ficou muito nervoso e disse para a gente sair do apartamento imediatamente. Perguntei o que estava acontecendo e ele só me respondeu quando entramos no elevador. Anos atrás um casal de idosos morou naquele apartamento, porém ambos já tinham ido dessa para melhor, se é que me entende. O síndico disse que na época tinha presenciado uma discussão entre os filhos do casal sobre o funeral e a aliança do pai que não tinham conseguido encontrar. Um dos filhos não queria enterrá-lo sem a aliança, porque ele era muito apegado a ela, mas os outros dois disseram que isso não fazia diferença. Parece que fez diferença. O amigo imaginário do meu filho não era imaginário. Meu filho tinha 6 anos na época, você sabe como as crianças são nessa idade, têm imaginação muito fértil. Por isso, eu não me importei quando vi que às vezes ele conversava sozinho e brincava sozinho. Achei que era só imaginação, mas um dia ele me perguntou por que eu nunca falava com o amigo dele. Na hora entrei na brincadeira e disse que era porque só pessoas especiais conseguiam ver o amigo dele. Aí ele falou, então é por isso. Ele fica com raiva da mamãe quando ele fica na porta do seu quarto e você não fala com ele, mas eu vou falar para ele que você não pode ver.
Meu filho mal parou de falar e eu me arrepiei toda. Depois disso, começaram a acontecer coisas muito estranhas em casa, que foram tomando proporções cada vez maiores. Começou com algumas coisas fora do lugar, passos na casa de noite, pesadelos, coisas caiam do nada. Fiquei preocupada, mas tentei ignorar. Até que um dia, ouvi meu filho chorando muito e corri para saber o que tinha acontecido. Ele disse que o amigo dele tinha entortado o dedo dele, disse que ele estava com raiva porque queria que eu falasse com ele. Eu abracei meu filho e fiquei com tanta raiva que gritei: saia da minha casa, você não tem o direito de machucar meu filho. Saia da minha casa, não quero você aqui. Algumas semanas depois, meu filho começou a ter medo de sair de casa e eu comecei a ficar preocupada achando que tinha sido por causa do episódio com o amigo imaginário dele ou seja lá o que era aquela coisa. Perguntei para ele por que estava com medo de sair e ele falou que o amigo dele sempre estava na porta de casa esperando do lado de fora, ele não entrava mais, mas sempre ficava na porta da casa. Chamei um padre e pedi que ele fizesse tudo o que podia para afastar aquilo do meu filho. As coisas ficaram bem por um tempo, até que uma noite eu tive um pesadelo horrível. Sonhei com que uma criatura tentava me pegar e gritava dizendo que tinha tirado o único amigo dele. Acordei desesperada e fui correndo para o quarto do meu filho. Ele estava dormindo tranquilamente, mas quando eu olhei pela janela, parecia que tinha alguém em um canto escuro da rua, olhando para mim. Parecia que estava com muita raiva e de repente a sensação passou. Senti um alívio enorme. Depois disso nada mais aconteceu. Eu estava voltando para casa tarde da noite quando decidi fazer um atalho por uma rua deserta. A cada passo que eu dava, sentia uma presença inquietante ao meu redor, como se algo estivesse se aproximando. Me arrependi de ter pego o atalho, mas eu queria chegar logo em casa, então comecei a andar mais rápido e fiz uma oração que minha avó tinha me ensinado. De repente, uma figura sombria surgiu na minha frente. Seus olhos brilhavam como brasas, e sua aparência era aterrorizante. Meu coração disparou e o medo me paralisou. Eu queria gritar, mas minha voz tinha sumido. A figura começou a se aproximar lentamente, revelando garras afiadas. Seus passos eram sinistros, ecoando pela rua vazia. Tentei recuar, mas meus pés pareciam estar presos ao chão. Quando a criatura estava prestes a me alcançar, escutei uma voz me chamando e senti como se tivesse recuperado o controle do meu corpo. Olhei em direção da voz e era um homem que eu nunca tinha visto, mas eu sabia que ele estava ali para me ajudar. Ele me puxou pelo braço e saímos correndo. Não me lembro direito o que aconteceu, só sei que corri sem olhar para trás e quando me dei conta, já estava na esquina da minha casa, sozinha. O homem tinha sumido. Desde então, acredito firmemente que há forças sobrenaturais que lutam do nosso lado, nos protegendo contra o desconhecido. Não sei quem ou o que era aquele homem, mas ele salvou minha vida. Eu não acreditava em assombração e em nada disso, mas depois que fui trabalhar no hospital, tive várias experiências sobrenaturais e passar por tanta coisa, me obrigou a mudar de ideia. A primeira experiência foi logo nos primeiros meses. Tinha um paciente que me lembrava muito meu pai e toda vez que eu chegava no hospital, fazia uma visita para saber como ele estava. Em uma dessas visitas vi que os aparelhos estavam todos desligados e ele estava deitado na cama com uma aparência bem melhor que antes. Perguntei como ele estava, ele sorriu e disse que estava indo embora, só estava esperando ser chamado. Fiquei muito feliz porque ele estava muito mal na noite anterior. Quando fui saindo, ele me pediu um favor. Disse que eu avisasse para a família dele lá na recepção que, quando a filha dele chegasse, dissessem para ela que ele amava muito ela, e que ele desculpava ela por tudo. Eu nem sabia que ele tinha uma filha, mas falei que daqui a pouco ele mesmo poderia fazer isso, só que ele insistiu para que eu fizesse, então eu fiz. Fui até a recepção, procurei a família dele e estavam todos reunidos, meio abatidos. Assim que eu passei o recado, a família começou a chorar e uma mulher chorava bem mais que os outros. Não entendi nada, mas respeitei o momento da família e saí. Mais ou menos 2 horas depois, eu encontrei a enfermeira que estava responsável por monitorar o paciente e perguntei para ela se ele já tinha saído com a família. Ela olhou para mim meio incrédula e disse que o paciente que eu estava falando tinha morrido no turno da tarde, turno anterior ao meu. Ela falou que tinha ficado triste,
Porque ele não queria ser levado para o UTI antes da filha dele chegar. Estavam brigados por anos, mas ele estava muito mal, não dava para esperar. Aí ele não resistiu. Fiquei em estado de choque por um momento e até chorei um pouco. A enfermeira me deu um pouco de água e contei tudo para ela. Ela acreditou em mim porque muitas coisas estranhas aconteciam naquele lugar. Não havia explicação, e apesar de já ter vivido outras experiências aqui no hospital, essa foi uma das que mais me abalou. Por quê? Há alguns meses, vivenciei um caso bizarro que me assombra até hoje. Foi durante uma noite chuvosa. Ouvi um ruído estranho vindo do quintal. Eu tava sozinho e sou muito medroso, então só tranquei as portas, fui pro meu quarto e fingi que não tinha ouvido nada. Alguns minutos depois o ruído apareceu de novo e logo em seguida ouvi a porta aqui do quintal se abrir. Uma sensação ruim tomou conta de mim. O ambiente ficou com energia pesada. Mas continuei no meu quarto me protegendo debaixo das cobertas. Ouvi o ruído vindo da sala e depois percebi passos se aproximando da porta do meu quarto. Meu coração estava quase saindo pela boca quando ouvi minha mãe me chamar. Levantei e fui até a porta. Eu ainda sentia a energia pesada, então fui abrindo a porta aos poucos. Mas não tinha ninguém do lado de fora do quarto. Senti como se algo tivesse passado por mim e isso me deu frio na espinha. Bem na hora a luz apagou, fiquei desesperado. Mas foi ainda pior quando um relâmpago clareou tudo por um breve segundo. Por coincidência eu estava olhando pro espelho na hora e vi o meu reflexo. E vi que atrás de mim tinha uma pessoa. Tentei dizer para mim mesmo que tinha sido só minha imaginação, mas do nada ouvi uma gargalhada vindo detrás de mim. E foi bem real. Saí de casa correndo e fiquei tomando chuva até meus pais e meu irmão voltarem para casa. Peguei uma gripe e não consegui mais dormir direito naquela casa. Fui morar com minha avó por uns tempos enquanto meus pais procuram uma nova casa pra gente se mudar. Desde então, não consigo esquecer o que vi no espelho. Tenho medo de um dia olhar em um espelho e ver aquilo atrás de mim de novo.